Acadêmicos e acadêmicas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver estudando. Nessa aula nós vamos examinar a tutela dos direitos coletivos no Brasil e dois instrumentos importantes para proteger direitos coletivos em juízo: a ação civil pública e a ação popular. Antes de tudo, precisamos entender melhor o que são exatamente os novos direitos coletivos no nosso sistema jurídico. Então, em primeiro lugar, o que são direitos transindividuais? Quando falamos em direitos coletivos no sentido amplo, genérico, estamos nos referindo aos chamados direitos meta-individuais ou transindividuais. Esses termos são equivalentes e são usados como sinônimos. São direitos de grupos, ou de classes, ou de categorias de pessoas. Em outros ordenamentos jurídicos já existia proteção judicial coletiva há muito tempo. A primeira class action, ou ação de classe inglesa, data do ano de 1199. As class actions norte-americanas atuais foram regulamentadas em 1938 pela Rule 23. O sistema brasileiro de tutela coletiva é inspirado no sistema italiano. Na década de 1970, o jurista Mauro Capelletti defendeu que os conflitos de massa, que envolvem grupos sociais, ou categorias, ou segmentos inteiros da população, não eram adequadamente amparados nem pelo direito privado, que tratava de questões privadas ou de um pequeno número de indivíduos, e nem pelo Estado, que tratava do interesse público num sentido mais abstrato, mais burocrático. Os interesses transindividuais, nessa linha de pensamento, seriam uma categoria intermediária. Não é direito estatal e não é direito privado, é direito coletivo. Nós adaptamos essa concepção para o nosso sistema brasileiro. Na legislação brasileira, as categorias de direitos transindividuais estão previstas no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Mas essa classificação não vale apenas para a defesa dos direitos dos consumidores, que aliás também são novos direitos. Um dispositivo introduzido na Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, de 85, garante que essa classificação vale para a proteção de qualquer coletividade no ordenamento brasileiro, seja qual for o tema, e portanto não apenas os consumidores. Assim, os mesmos critérios processuais que servem para proteger uma coletividade de consumidores sujeitos a propaganda enganosa, por exemplo, servem para a defesa de uma comunidade lesada pela poluição, ou para uma defesa de uma comunidade de uma coletividade de idosos, ou um coletivo de crianças e adolescentes, ou de grupos étnicos, ou então para a proteção do patrimônio histórico e cultural de uma comunidade, e assim por diante. Agora vamos falar um pouco sobre as categorias de direitos transindividuais, ou coletivos, ou meta-individuais. São três modalidades de direitos transindividuais: os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito, ou coletivo espécie, e os direitos individuais homogêneos. Então, primeiramente, vamos falar dos direitos difusos. São a primeira modalidade de direitos transindividuais. São transindividuais indivisíveis, que têm como titulares pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Vamos entender um pouco melhor. Pense em um desastre ambiental provocado por uma empresa poluidora. Pode ser uma empresa pública ou privada. Como todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo o artigo 225 da Constituição, essa lesão ao meio ambiente é uma lesão que atinge diretamente uma grande coletividade de pessoas. É um grupo indeterminado, não é um número fechado de pessoas que nós podemos identificar. Os direitos difusos são indivisíveis, porque o meu direito ao meio ambiente está ligado com o direito ao meio ambiente das outras pessoas. É impossível dividir, estamos todos juntos. Por outro lado, não existe nenhum elemento jurídico que una essas pessoas, no sentido de torná-las parte de uma mesma comunidade ou de um mesmo coletivo juridicamente existente. Não há qualquer fator que explique que essas pessoas formam um grupo, a não ser o fato de que elas são todas vítimas. Elas não fazem parte, por exemplo, de uma classe. O número indeterminado de pessoas está ligado por uma circunstância de fato.
pelo fato de que agora o ar está poluído para todas essas pessoas. Existe um grupo de pessoas lesadas e esse é um direito difuso. Um outro exemplo seria o direito das pessoas com deficiências físicas. Direito de terem acesso a uma repartição pública, por exemplo, através de rampas de acesso. Ou o direito das pessoas obesas de exigirem assentos adequados no transporte público. Também são direitos difusos uma ação visando retirar da internet vídeos que promovem ódio contra uma religião ou contra uma etnia, por exemplo. Vamos falar um pouquinho agora dos direitos coletivos em sentido estrito, os coletivos espécie. A segunda modalidade são direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então vamos discutir um pouco isso. Imaginemos que uma categoria profissional, por exemplo, um sindicato de metalúrgicos, esteja pleiteando um direito, digamos um adicional de insalubridade. Esses direitos, assim como os direitos difusos, também são indivisíveis. O direito de cada operário é o mesmo direito dos outros. Esses direitos só podem ser assegurados simultaneamente para todo o grupo. Não podem ser, portanto, individualizados. Porém, ao contrário dos direitos difusos, essa coletividade existe em razão de uma relação jurídica base. Ou seja, esse grupo ele não existe apenas numa situação de fato, ele tem uma existência juridicamente reconhecida. Os operários são operários porque têm um contrato de trabalho e são representados por um sindicato, que é uma entidade com personalidade jurídica. Outro exemplo seria uma empresa de consórcios fraudulenta. Todos os consorciados e a empresa estão ligados entre si por um vínculo jurídico contratual. Então estão ligados, portanto, com a parte contrária. Ou ainda, podemos pensar também numa categoria de profissionais que demandam do empregador público ou privado um ambiente de trabalho mais adequado. Um outro exemplo, a discussão sobre a proibição por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que psicólogos não atuassem em terapias de reorientação de pacientes transexuais. Essa é uma questão coletiva que pode ser discutida em juízo e, de fato, esse é um caso real. De qualquer modo, são direitos coletivos em sentido estrito, os direitos de categorias em geral, de trabalhadores, de estudantes, de acionistas, de entidades com existência jurídica formal. Por fim, a terceira modalidade de direitos transindividuais são os direitos ou interesses individuais homogêneos, ou seja, aqueles que decorrem de origem comum. Ao contrário dos direitos difusos e dos direitos coletivos em sentido estrito, essa terceira categoria fala de direitos divisíveis, porque eles poderiam, em tese, ser protegidos individualmente. Eles poderiam ser tratados como direitos individuais. Imagine que várias pessoas compraram um carro do mesmo modelo com o mesmo defeito de fábrica. Todos os consumidores têm direitos, mas, no fundo, são direitos individuais, que poderiam perfeitamente ser tratados de maneira particular. Entretanto, não convém fazer assim. Eles podem ser tratados coletivamente e isso tem muitas vantagens, principalmente duas que eu vou citar. Primeiro, a economia processual. Para que, por exemplo, 250 ações judiciais se eu posso resolver todos esses problemas de uma só vez? Isso é possível porque são problemas que tiveram a mesma origem, portanto, origem comum. Talvez uma pessoa apenas queira receber o carro em perfeito estado, enquanto outra sofreu um acidente em razão do defeito. É claro que a indenização dela será diferente, mas é possível julgar tudo de uma vez só. O segundo motivo que torna importante esse tratamento coletivo é a isonomia entre os lesados. Se tudo for decidido na mesma ação, o tratamento entre as vítimas será equânime. Não vai acontecer de situações idênticas resultarem em decisões diferentes e às vezes até opostas. Temos o exemplo também de direitos individuais homogêneos quando falamos de um conjunto de vítimas de um acidente aéreo ou rodoviário em que se pleiteiam indenizações.
Ou ainda um exemplo de pessoas que tiveram suas inscrições homologadas em um concurso público por terem deficiência física, quando essa deficiência não prejudica em nada as atribuições do cargo em questão. Portanto, os direitos transindividuais podem ser difusos, coletivos ou individuais homogêneos. A expressão direitos coletivos, preste atenção, ela pode aparecer no sentido genérico, como sinônimo de direitos transindividuais e, portanto, qualquer uma dessas categorias, ou no sentido mais específico, falando dos direitos coletivos em sentido estrito, que é aquela segunda modalidade de que falamos. Agora que nós já discutimos o que são os direitos transindividuais, vamos falar um pouco sobre a ação civil pública. A ação civil pública é uma ação judicial prevista na nossa Constituição e que consiste no instrumento mais importante para a defesa coletiva no Brasil. Ela é um instrumento de defesa dos direitos coletivos por excelência. O artigo 129, inciso 3º da Constituição, diz que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos. Portanto, quaisquer direitos difusos e coletivos. É claro que, conforme o parágrafo 1º do artigo 129, o Ministério Público não é o único legitimado a ingressar com essa ação. Outros autores também podem promover ação civil pública, desde que isso esteja previsto em lei e de fato está. A ação civil pública é disciplinada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e serve não para a defesa dos direitos privados, mas para a defesa de direitos coletivos em juízo. Quais são os temas amparados pela ação civil pública e o que acontece com a condenação? Conforme a Lei 7347, a ação civil pública serve para responsabilizar por danos morais e patrimoniais as pessoas públicas ou privadas que causarem danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica, ou a ordem urbanística, ou ainda a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos, ao patrimônio público e social, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. E esse é o inciso mais importante porque abre a possibilidade de defesa de qualquer direito coletivo por ação civil pública. Quem foi condenado pode ser obrigado a fazer algo, por exemplo, recuperar um ecossistema que foi degradado, ou fornecer assistência às vítimas de um acidente, ou instalar estruturas para pessoas com deficiências, ou ser proibido de fazer algo, como deixar de veicular uma propaganda ofensiva, ou então cessar uma atividade nociva sob pena de multa diária. Ou ainda, a condenação pode consistir em pagamento de indenização em dinheiro, ou diretamente às vítimas, ou a um fundo público de defesa dos direitos difusos, em que os recursos são destinados a reconstituir bens difusos lesados. Quem são os legitimados e qual é o papel do Ministério Público nesta ação? A ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos entes públicos da administração direta, a União, os estados e os municípios, ou por entes da administração indireta, que são todas as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e todas as fundações públicas. Ou então por associação. A associação também pode propor ação civil pública, desde que esteja constituída há pelo menos um ano e desde que suas finalidades institucionais tenham pertinência temática com o objeto dessa ação. Por exemplo, se for uma ação civil pública ambiental, nós precisamos de uma entidade civil que tenha no seu estatuto a previsão de que ela atuará em prol da defesa do meio ambiente. E assim vale para o consumidor, para as pessoas com deficiências e todos os outros direitos coletivos possíveis. O Ministério Público tem um papel muito especial nessa ação, porque quando ele não for o autor da ação, ele deverá atuar mesmo assim,
como fiscal da lei, o que nós chamamos de custos legis. E se algum outro legitimado, que não ele, desistir da ação, o Ministério Público deve assumir a condução desta ação. Vamos falar um pouco sobre o inquérito civil e o termo de ajustamento de conduta que estão na Lei da Ação Civil Pública. O Ministério Público também pode instaurar um inquérito civil. Esse é um procedimento investigatório para descobrir se um direito coletivo foi violado. Nesse inquérito, o Ministério Público solicita perícias, exames, faz inspeções, ouve testemunhas e ele requisita quaisquer documentos que achar pertinente. Esses documentos devem ser fornecidos em até 10 dias, exceto no caso em que a lei impuser o sigilo. Se a lei não obrigar o contrário, o Ministério Público pode exigir qualquer documento ou perícia. Além disso, todos os legitimados para ingressar com a ação civil pública podem tomar dos interessados o chamado compromisso de ajustamento de conduta. Aquele que está violando direitos coletivos assina um TAC, termo de ajustamento de conduta, no qual ele concorda em ajustar a sua conduta à lei, impedindo assim a continuidade do dano, da lesão que ele está cometendo, e eventualmente reparando danos que já ocorreram. Com isso, se evita a ação judicial, o que é bom para todos. É uma solução muito prática e, se for bem utilizada, facilita a prevenção e até mesmo a reparação de lesões, desobstruindo o Poder Judiciário, tornando a solução mais rápida. Isso porque, se o TAC for descumprido, ele funciona como o que nós chamamos de título executivo extrajudicial. Ou seja, as sanções que foram acordadas no TAC, de comum acordo entre o violador e o Ministério Público, podem ser executadas judicialmente, sem que seja necessário comprovar os fatos, já que o responsável pelos fatos já assumiu a sua autoria. Vamos falar um pouco agora da ação popular. Vamos conhecer um pouco esta ação que não visa reparar danos causados a bens transindividuais, como é o caso da ação civil pública. A ação popular está disciplinada pela Lei 4.717 de 1965. Quando foi criada essa ação, ela não tinha como objetivo proteger interesses coletivos. Ela se restringia à promoção, ou melhor, à proteção do patrimônio e da moralidade pública. Com a reforma que a lei sofreu nos anos 1970 e com a Constituição de 1988, o seu objeto foi muito ampliado. O artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, prevê o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular o ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, ou à moralidade administrativa, ou ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo má-fé, isento de custos judiciais e os chamados ônus da sucumbência, que é quando ele perde a ação. Portanto, o objeto não é mais apenas proteger o patrimônio público estatal, mas abrange também matérias relacionadas a direitos coletivos, que são públicas não no sentido de serem estatais, de serem assuntos relativos ao Estado, mas são públicas no sentido de que são questões da sociedade, de toda a sociedade. É justamente o caso do meio ambiente, do patrimônio histórico e do patrimônio cultural. Podemos notar algumas diferenças entre essas duas ações. Enquanto na ação civil pública, essa ação é proposta por instituições, a ação popular é impetrada pelo cidadão, individualmente. Ou seja, qualquer pessoa que tenha direitos políticos em dia pode impetrar ação popular. Quem pode votar na prática pode propor ação popular e não arcará com as custas judiciais, mesmo se perder a ação, desde que, é claro, não fique comprovado algum tipo de má-fé. Na ação civil pública, os legitimados agem em nome de terceiro,
ou seja, em nome do grupo social ou da categoria que está sendo representada. Então, por exemplo, o Ministério Público vai defender a sociedade ou um grupo social específico. Na ação popular, o cidadão está agindo em nome próprio, ele está exercendo o seu direito de cidadania e, portanto, de zelar por aquilo que é público. Por tabela, isso vai proteger toda a coletividade, nesses três casos, meio ambiente, patrimônio histórico e patrimônio cultural. Outra diferença clara é de objetivo. Aqui na ação popular, se quer anular um ato lesivo ao meio ambiente, por exemplo, anular um licenciamento ambiental de uma barragem que vai lesar a população da área atingida, ou impedir o desmatamento autorizado pelo poder público de uma área florestal de grande valor ecológico, ou impugnar uma decisão da administração municipal de degradar um acervo histórico importante, ou ainda de derrubar um prédio de grande valor arquitetônico e assim por diante. Assim, enquanto a ação popular tem caráter anulatório, a ação civil pública tem caráter reparatório. O objetivo da ação civil pública é a reparação dos danos coletivos, independente disso envolver ou não atores públicos ou bens públicos estatais. Com isso, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Sugiro que ouçam mais uma vez o vídeo e façam um mapa conceitual no seu caderno de anotações, gravando as informações mais importantes, considerando também os artigos de lei que o professor vai indicar na descrição da disciplina. O professor fica à disposição para quaisquer dúvidas no fórum da disciplina. E eu desejo que todos fiquem bem e nos encontramos em breve.